Oi, pessoal. Então, vamos lá, mais uma aula, né? É uma pena não estar com vocês na sala, porque eu gosto tanto de falar da Revolução Francesa. Vocês vão ver que é bastante informação, eu dividi em duas aulas. Essa aula eu vou falar mais do contexto e na próxima aula eu vou falar das etapas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela acontece entre 1789 e 1799. Então, percebam que durante 10 anos acontece muita coisa, e esses 10 anos, quando a gente olha para trás, a gente vê que esses 10 anos eles fazem parte de uma coisa só, que é o que a gente vai chamar de Revolução Francesa, tá? Então, a Revolução Francesa, ela molda o nosso mundo, tá? Ela molda o nosso mundo político, e muito do que a gente vê hoje como direita e esquerda, ela é moldada a partir da Revolução Francesa. Então, você tem uma esquerda que cuida mais dos mais pobres e uma direita que é a favor dos mais ricos, moldado a partir da Revolução Francesa. Então, vamos lá, vamos aprender aí algumas coisas, relembrar algumas coisas e daquele jeito que eu falei para vocês. Estudar história, né, a partir do 8º ano, é a gente sempre trazer de novo para a cena elementos que a gente já passou, pelos quais a gente já viu. Então, a gente já viu o que era absolutismo, a gente já entendeu o que era absolutismo e a gente viu que o absolutismo máximo, o exemplo máximo de absolutismo era a corte do Luís XIV, na França, tá? A gente viu que durante a independência americana, a França ajudou os Estados Unidos. Lembra que quando eu falei para vocês lá na França, ajudando os Estados Unidos, falei para vocês prestarem atenção nisso, que isso ia refletir na Revolução Francesa. Então, a gente tem um conjunto político que altera o quadro econômico e social da França, tá? Antes da Revolução Francesa, a gente tinha o absolutismo monárquico, que a gente já falou, né? A gente tinha o mercantilismo. O que era o mercantilismo? Então, aquele tipo de comércio entre a colônia e a metrópole, aonde eu sempre quero ter a balança comercial favorável, eu compro pelo preço mais baixo que eu conseguir, eu vendo pelo preço mais alto que eu conseguir, para eu ter o maior lucro possível, né? A Revolução, ela rompe com o antigo regime que domina a Europa até o século XV e torna-se um importante marco histórico. Então, a partir da Revolução Francesa, acaba a Idade Moderna e eu vou chamar de Idade Contemporânea, tá? Que é o que é contemporâneo? Dos nossos dias, né? A Revolução Francesa, ela inspira reformas em outros países, ela influenciou a independência das colônias espanholas e a própria proclamação de independência no Brasil. A proclamação da independência do Brasil acontece em 1822, tá? Então, 1799 acaba a Revolução Francesa, ela vai influenciar na independência do Brasil, sim, tá? A gente tem ali a Revolução Francesa como uma revolução burguesa, mas ela tem uma forte participação popular. Mais para frente a gente vai ver por quê. Mas a burguesia, ela tinha poder econômico, a gente já viu isso, eram os burgueses que tinham dinheiro. A partir de agora, eles também começam a ter poder político. Já não é só o poder econômico, mas o poder político que a burguesia queria, tá? Por quê que a gente chega nesse ponto, né? Quais que são as causas? A gente tem o custo da monarquia com Luís XVI, né? A corte gastava enormes quantias para sustentar os privilégios dela. Gasta muito dinheiro e lembrem-se que governo não produz riqueza. O governo tira a riqueza de impostos. Se ele está gastando muito com guerras, com qualquer coisa, ele vai ter que aumentar o imposto para ter o dinheiro dele. Acontece que na França não é todo mundo que paga imposto. Os nobres não pagam impostos. Quem paga imposto é só povão. E lembra que a burguesia, ela tá junto com esse povão. Então, aqui a gente começa a ter um desacerto. Por quê? Porque a burguesia via os nobres gastando e eram eles que pagavam a conta. Por quê? Porque os nobres gastavam e era o terceiro estado, ou seja, a burguesia e o povão, que pagavam a conta.
Junto com isso, a gente tem aqueles ideais iluministas, né, que já tinha influenciado a independência dos Estados Unidos, a ideia de que eu quero ter reformas econômicas, eu quero ter reformas políticas, liberdade, igualdade, fraternidade, coisas que influenciaram a independência dos Estados Unidos, né, também nesses ideais iluministas, já tinha influenciado, tinham nascido ali na Revolução Gloriosa, e daí a gente tem essa ideia de que, peraí, então nós podemos ser iguais, nós podemos ser livres, nós podemos ser irmãos. Igualdade como? Todo mundo igual perante a lei, todo mundo pagando imposto, todo mundo sendo julgado da mesma maneira, né? Era uma ideia que não combinava com o absolutismo, uma vez que você era rei porque Deus quis que você fosse rei, se você nascesse pobre, você tinha que ficar feliz porque Deus quis que você nascesse pobre e fizesse parte do terceiro estado. Se você nascesse nobre, você tinha que ficar feliz também, porque afinal de contas, Deus quis que você nascesse nobre. Não existia nenhuma mobilidade social, era muito difícil ter essa mobilidade social, porque cada um você tá num determinado estamento na sociedade e fazia parte do que Deus tinha de plano para você. E isso era muito complicado para os burgueses, por exemplo, tá? A França gasta demais com guerras, tá? Já tinha gasto bastante na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, que a gente conversou sobre isso já, né? E na própria independência dos Estados Unidos, quando ela, para a Inglaterra perder as 13 colônias, ela financia ali a independência dos Estados Unidos em armas e tudo mais para que os Estados Unidos ganhem a guerra mesmo. Então, a que custo? A custo de cobrar mais impostos dentro da França, tá? Continuando com as causas. O século XVII, a burguesia se sentia muito prejudicada, né, com a intervenção do Estado na economia, porque ia lá e aumentava imposto, então o mercantilismo que estava funcionando não ajudava a burguesia, porque ela só ajudava o próprio Estado. E politicamente, o Luís XVI era uma monarquia absoluta, mas ele tinha o poder ilimitado de origem divina e ninguém podia questionar. Para eu questionar isso, eu tinha que usar outros meios que fossem políticos, ou por isso que a gente vai chegar na própria revolta, tá? A divisão da sociedade um pouco antes da Revolução Francesa, ela ainda era essa sociedade dividida em 3 estados, que vocês viram quando viram a Idade Média, os oratores, né, os belatores e os laboratores. Então, essa sociedade, ela era dividida no clero, que são os oratores, nobreza, belatores, e o povo, os laboratores. O clero, ele era dividido em alto e baixo clero. O alto clero eram aquelas pessoas, bispos e abades, de origem nobre. O baixo clero, os padres, mais de origem popular. Alguns padres nem sabiam ler, para vocês terem ideia, tá? A nobreza, a gente tinha a nobreza de sangue, que era aquelas de origem feudal, herdeiras da nobreza feudal, então que era um duque, porque ele era filho de duque, neto de duque, etc. E também tinha as nobrezas que a gente chama nobreza de toga, que eram os burgueses muito ricos, né? Que compravam seus títulos de nobreza ou ganhavam do rei por algum favor econômico. Então, é como se fosse uma segunda linha de nobreza, tá? E aqui é importante a gente ver que a sociedade francesa ela tinha muito preconceito com a nobreza de toga. Vocês lembram que a gente falou sobre a sociedade no antigo regime e falou todos aqueles paramentos que eles tinham e todos os rituais que eles faziam a cada dia, na hora que a rainha levantava, na hora que o rei levantava, tudo tinha um ritual muito específico que só quem nasceu naquele meio era capaz de usar toda aquela transitar naquele meio sem se denunciar, tá? É a mesma coisa que vocês pensem no seguinte: se você nunca comeu com garfo e faca na vida, tá? E o teu primo come de garfo e faca desde que ele tem 3 anos. Na casa dele, sempre todo mundo come de garfo e faca, pega garfo e faca e de boa,
tá? Se você for comer na casa do seu primo, você pode até pegar o garfo e a faca e pode até olhar como eles estão fazendo e querer imitar. Mas você vai se denunciar de que na sua casa não comem de garfo e faca muito facilmente, não é verdade? Isso acontecia com essa nobreza de toga, tá? Porque eles chegavam eles tinham o título de nobreza e eles iam transitar entre os nobres. Eles se entregavam, tá? Porque eles não tinham aquele traquejo, eles não aprenderam desde pequenos a serem nobres, entendeu? Então eles demonstravam, ele era o primo lá que sempre come de colher em casa e de repente chega, vai comer de garfo e faca. Claro que ele vai se perder, é claro que ele não vai saber, né? Então, os nobres de toga, eles ficam muito perdidos nisso, tá? E eles são como se fosse uma segunda linha. E é muito interessante que o Luís XIV, principalmente, ele coloca tantas coisas no meio nessas regras de etiqueta, né? Uma delas que era arranhar a porta com o dedo mindinho na hora que você chegasse para não fazer barulho, para não fazer muito barulho. Mas uma coisa que até hoje vocês sabem, que quem não começa a dançar balé desde pequeno é muito difícil depois de grande aprender as posturas e tudo, né? Então, tanto que a gente fala, ah, fulana tem corpo de bailarina, porque ela faz balé desde os 5 anos e tal. E o balé clássico, ele nasce na corte do Luís XIV também. Então, vocês têm ideia aí do que era você ser um nobre de sangue, tá? Então, uma nobre de toga, o pai dela comprou o título lá quando ela tinha 12 anos e ela começou a dançar balé. Quando ela chegasse para dançar no baile lá do Luís XIV, todo mundo ia saber que ela começou a dançar mais tarde, né? Porque a postura dela não é tão perfeita quanto daquela menina que aprendeu a dançar balé desde que começou a andar. Então, é para vocês terem ideia aí dessa diferença. E o povão mesmo, que a gente tem lá, burguesia, alta, média e pequena. Quanto mais lucro você tem, maior a tua classe social aqui, né? Como burguês, burguesia alta, quem tem mais dinheiro, burguesia média, quem tem médio de dinheiro, burguesia pequena, quem é pequeno burguês ali, ganha pouco. Mas ganha mais do que os pobres, porque os pobres são aqueles camponeses, trabalhadores, aquelas pessoas que moram na urbe, que são os urbanos, ou desempregados. Beleza? Se vocês tiverem dúvida aqui nessa divisão social, anota que a gente vai conversar daí na aula online, beleza? Nessa divisão da sociedade, tem essa charge aqui, que é do período, que mostra, tá vendo que tem um velhinho ali? Daí tem um nobre e tem duas pessoas em cima nas costas do velhinho, que representa o clero e a nobreza. Então, o que ele está mostrando? O terceiro estado, que é a burguesia e o povão, carregando o clero e a nobreza nas costas, tá? Então, o primeiro e o segundo estados, eles tinham isenção do imposto. E o estado francês, então, ele era sustentado pelo terceiro estado, que eram os burgueses, junto com o povo. Claro que se o estado precisa tirar dinheiro de algum lugar, ele vai tirar dinheiro dos impostos, quem que paga mais impostos? São os burgueses, né? Porque são eles que têm dinheiro, eles que vão pagar mais. Então, no início da década de 1780, a França se encontrava numa grave crise econômica, né? Tinha várias causas essa crise. A Guerra dos 7 Anos, a Guerra da Independência dos Estados Unidos, um tratado comercial de 1786, que era assinado com a Inglaterra, que trocava vinho francês por tecidos ingleses, que leva à falência as indústrias de tecido francesas, tá? E que aumenta aí o descontentamento dos burgueses, porque os burgueses queriam produzir tecido e na Inglaterra produziam muito tecido, muito rápido de vender, conseguiam vender por um preço bem mais barato que na França. E daí isso acabou quebrando a indústria da França. Teve um fenômeno climático também que prejudicou a colheita, teve uma seca, tá? O preço do trigo e do pão sobem demais. O pão era a base da alimentação, tá? E causa fome, e claro, o povo com fome fica extremamente insatisfeito. E os próprios gastos com a nobreza, né? Parasitária, ela fazia luxo, Maria Antonieta, que é a esposa do Luís XVI, faz festas na corte francesa, no Palácio de Versalhes, que eram bancadas pelos impostos
pagos pelos pobres, pela burguesia. Gente, tem um filme chamado Maria Antonieta, tá? Eu coloquei aqui. É muito legal esse filme, que dá para você ver bem como que era a corte, como que foi a vida dessa princesa Maria Antonieta, que entrou para a história como a rainha do déficit, tá? Muito do déficit da França foi atribuído a ela. Ela foi odiada e ela morre guilhotinada durante a Revolução Francesa. Não só ela, o marido dela também, o Luís XVI. Então, se vocês puderem assistir esse filme, é bem legal. Hoje, eu vou deixar para vocês na trilha de aprendizagem um filme para vocês assistirem. É 1h30, um documentário sobre a Revolução Francesa do History Channel. Assistam, que é bem bacana e vai ser importante para a próxima aula daí que vocês já tenham assistido esse documentário. A insatisfação, então, da maioria da população, tá? Faz com que a França seja um terreno fértil para os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade vai ser o lema da Revolução Francesa e são as palavras que estão no hino da França e na bandeira francesa. Tá? Então, liberdade, igualdade, fraternidade. A gente vai ter essas palavras aí sendo palavras de ordem mesmo, e a gente vai ter várias fases na Revolução Francesa que eu vou falar na próxima aula. Então, o que eu quero de vocês? Anotem as dúvidas, tá? Eu vou passar a tarefa para vocês sempre para entregar na quinta até meia-noite. Então, vocês podem esperar, porque nós temos aulas terça, quarta e quinta de manhã, são os dias que eu atendo online. Então, se você tem dúvidas, a gente pode conversar, se a tua aula for na terça, ou se for na quarta, ou se for na quinta. A gente pode conversar e ainda dá tempo de você terminar o seu trabalho e postar na quinta até meia-noite para mim, tá? Então, você consegue fazer isso, então anota a sua dúvida. Se você tiver alguma coisa e queira conversar comigo, conversa pela publicação, tá? E daí, de repente, dá uma olhada ali, que às vezes já tá lá uma dúvida que você tenha, outro aluno já teve, já dá para ver a resposta é a mesma daí, né? E na próxima aula eu vou falar das fases da Revolução Francesa. Não esqueçam de ver o documentário, tá bom? Beleza? Abraço para vocês e até a próxima.